Shalom a todos, que a paz do nosso Deus eterno seja com todos. Essa semana, meus amados irmãos, eu assistindo um dos vídeos que postei no YouTube, eu encontrei ali um comentário de alguém que dizia ter compreendido o estudo, mas que falava que nós não devíamos ter saído da igreja ou se afastado da igreja. Por quê? Porque essa pessoa dizia assim, ele dizia, olha irmão, a última igreja na profecia apocalíptica é a igreja de Laodiceia. E depois da igreja de Laodiceia não existe outra igreja. Então essa pessoa, ela tem esse pensamento, assim como muitos também têm esse pensamento de que não podem sair ou se afastar da igreja porque a última igreja é Laodiceia. E que não existe outra igreja, né, a não ser Laodiceia. Eu quero que vocês não tomem o que eu vou falar aqui, explicar para vocês, como uma acusação, uma condenação a quem faz parte da igreja, mas eu quero mostrar através da Bíblia qual é a real condição da igreja de Laodiceia, né? Então muitas pessoas se gloriam por fazer parte da igreja de Laodiceia e dizem que vão ficar lá até o fim, porque não existe outra igreja na profecia, né? O que você acha, meu amado irmão, minha amada irmã, sobre esse assunto? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos abrir Apocalipse 3 e ver o que é que Deus ele fala sobre a igreja de Laodiceia, né? A partir do versículo 14. Vamos estudar nessa tarde, nessa manhã, sobre a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, o versículo 14. Vamos lá. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio, e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus queridos irmãos, note bem o que o Eterno diz aqui sobre a condição da igreja de Laodiceia. Nem és frio, nem és quente. Assim, porque és morno, e nem és frio, nem és quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja, meus queridos, a condição do ministério aqui laodiceiano, né? És miserável, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí. Então eis aqui a carta que foi enviada ao ministério de Laodiceia. Essa carta, na realidade, segundo o pensamento adventista, ela mostra
a real situação, condição espiritual da última igreja, né? A igreja da profecia. Mas me admira pessoas que dizem que fazem parte do ministério de Laodiceia e não querem sair de lá, elas não compreenderem a real situação em que se encontram, né? Primeira parte aqui dessa carta é que não existe nenhum elogio quanto ao ministério aqui de Laodiceia. Não há nenhum elogio. Começa com uma acusação muito forte. Diz que a igreja não é fria e nem quente, é morna. Assim, porque és morno, e nem é quente, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, Deus, o Eterno, está a ponto de vomitar. Está com ânsias de vômito, né? Com ânsias de vômito em relação a esse ministério. Outra coisa, o ministério se acha enriquecido, rico, enriquecido, não tendo falta de nada. É assim que os laodiceanos se encontram achando que não precisam de nada, que são os donos da verdade. Mas a Bíblia diz que ele é miserável e nem sabes que tu és infeliz. Sim, é miserável, pobre, cego e nu. Então, irmãos, não tem riqueza nenhuma, não tem felicidade nenhuma, é pobre e é cego e é nu. Se a gente for levar em conta as palavras do mestre, ele diz que um cego que guia outro cego, ambos cairão no buraco, né? Então vamos lá. Outra coisa também, diz que o Salvador aqui, o ministério de Laodiceia, a presença de Deus não faz parte do ministério de Laodiceia. Como é que a gente pode encontrar isso aqui na carta? É porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele, ele ceará comigo. Então, meus queridos, é uma condição terrível a condição laodiceana. E triste é quem faz parte do ministério como esse e não sente falta, né? Não se percebe da condição em que se encontra, né? Deplorável. O Salvador, ele se encontra fora desse ministério, né? Por quê? Porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se ele está batendo, é porque ele se encontra do lado de fora. O ministério laodiceano há muito tempo rejeitou a Deus e rejeitou o Salvador, colocando ele para fora de sua congregação, né? Então é uma condição terrível, mas porém Deus ainda tenta trabalhar com pessoas que fazem parte desse ministério, mas agora de forma individual. Por quê? Porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Ou seja, ele está fora da igreja de Laodiceia e tentando salvar alguns que fazem parte dessa igreja, desse ministério. Porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se sente comigo no meu trono. São expressões que se trata que ele está buscando salvar sim, não mais aquele ministério, porque o ministério se acha rico e enriquecido e de nada tendo falta, mas não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. E outra coisa, e o nosso Deus está a ponto de vomitar esse ministério de sua boca. Então, eis aqui a carta ao Laodiceia, e a pessoa, que eu creio que é uma pessoa sincera, ela compreendeu a mensagem que ela assistiu, porém ela disse assim: mas irmão, nós não podemos sair da igreja, porque a igreja é Laodiceia, e a última igreja é Laodiceia, nós não podemos sair de lá. Aqui no livro Eventos Finais, na página 44, está escrito assim, ó: a igreja está na condição laodiceana. Então, bem como a pessoa comentou, né, que a igreja Laodiceia é mesmo, mas infelizmente
Aqui diz assim: a igreja está na condição laodiceiana. A presença de Deus não está no meio dela. Então, a gente tem que entender que por mais que a igreja de Laodiceia seja a última igreja na profecia, Deus não está nessa igreja. A presença de Deus não faz parte dessa igreja. E por que agora eu ou você deveria se gloriar, se vangloriar de fazer parte de um ministério onde a presença de Deus não faz parte dessa igreja, desse ministério, irmãos? Então eu espero que vocês, que ainda acariciam esse pensamento de que a igreja de Laodiceia é a última igreja e não existe outra, que você pare de pensar assim: por quê? É a condição da igreja, a igreja está na condição laodiceiana e a presença de Deus não está no meio dela. Não importa se é a última igreja, o que importa é que a presença de Deus não está no meio dela, assim está escrito. Então olha aqui, ó, Eventos Finais, página 44. Como pode você e a SD se gloriar de que faz parte do ministério laodiceiano, um ministério miserável, pobre, cego e nu, um ministério morno, que o nosso Deus diz que está a ponto de vomitar da boca, você dizer, se vangloriar de fazer parte desse ministério. Então, eu quero também ler aqui, ó, testemunhos seletos. Se você tem um testemunho seletos, abra aí na página 15, de terceiro testemunho seletos, e aqui vai explicar o que é vomitar da boca. Eventos Finais diz que a igreja está na condição laodiceiana e que a presença de Deus não está no meio dela. O ministério Laodiceia não tem a presença de Deus. Como a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir. Porque ele está do lado de fora, querendo salvar alguns que ainda estão lá dentro desse ministério morno. E também diz aqui, Apocalipse 3, o versículo 15 e 16: tu és morno, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio e nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você sabe o que significa vomitar da boca? Aqui, que foi dito sobre o ministério da Laodiceia, página 15, de terceiro testemunho seleto, nos explica. Diz aqui, ó: para os que são indiferentes nesse tempo, a advertência de Cristo é: porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 16. Aqui vai explicar o que é vomitar da boca, né? A figura de vomitar da sua boca significa que ele não pode oferecer a Deus as vossas orações ou expressões de amor. Não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino de sua palavra ou o vosso trabalho espiritual. Não pode apresentar os vossos cultos religiosos com o pedido de que vos seja concedida graça. Então, mais uma vez eu quero ler o que significa vomitar da boca, que é justamente a condição do ministério Laodiceia, o ministério morno. Diz: a figura de vomitar da sua boca significa que ele não pode oferecer a Deus as vossas orações ou expressões de amor. Não pode aprovar de forma alguma o vosso ensino, o vosso ensino de sua palavra, ou o vosso trabalho espiritual. Não pode apresentar os vossos cultos religiosos com o pedido de que vos seja concedida graça. Ou seja, a presença de Deus não está no meio dela. Então, irmãos, infelizmente, eis a condição de Laodiceia. Jamais acaricie o pensamento de que você pega as cartas adereçadas às igrejas, você chega lá na carta de Laodiceia e diz assim: não, eu sou laodiceiano porque é a última igreja. Tire isso da sua mente. O ministério de Laodiceia é um ministério morno. Nada do que ela faz o Filho de Deus pode apresentar a ele, né, como uma oferta. Nada. Então,
É um ministério pobre, cego e nu. É um ministério onde Eventos Finais diz que a presença de Deus não está no meio dele. E por que agora nós temos que ficar lá? Nós devíamos permanecer lá. Se a presença de Deus não está lá, então não é obrigado a gente permanecer lá. Então que Deus lhe abençoe. Que você possa meditar. Se você tiver o livro aqui, Eventos Finais, na página 44, e Terceiro Testemunho Seletos, na página 15, você vê como é terrível a condição de ser um Laodiceano. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a todos, que possamos caminhar na luz do nosso Salvador. Amém.